A gente conversa agora com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Boa tarde, governadora. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos e todas e todos que estão nos assistindo nesse exato momento. Governadora, eu queria uma avaliação dessa conferência, desse encontro para milhares de militantes pré-candidatos que o partido está promovendo. O que a senhora está achando até agora? Olha, Amanda, a avaliação muito positiva, viu? Muito positiva. Essa conferência eleitoral chega numa hora muito, muito oportuna e quero aqui expressar a minha alegria, né, pela representatividade, pela participação que nós estamos tendo nessa conferência, né? Ver aqui os nossos candidatos, candidatas a vereadores, a vereadoras, a prefeitos e prefeitas. A conferência um formato muito acolhedor, né? Essa conferência, esse formato é muito mais adequado do ponto de vista de estimular, de incentivar o debate, do que o formato do encontro, né? O encontro é aquela coisa, de certa forma, tem um aspecto assim formal. E a conferência, a beleza dela é porque ela estimula, incentiva o debate programático que se faz exatamente muito necessário, especialmente nesse momento em que nós, né, retornamos exatamente ao governo depois de um período recente tão desafiador, tão doloroso para o Brasil e para o nosso partido também, depois desse período recente, né, que foi a desgraça, né, do Brasil nas mãos do Bolsonaro, com todo o obscurantismo, autoritarismo, ameaça à democracia. O PT retorna esse desafio de união e reconstrução, portanto, nada mais desejável do que essa conferência eleitoral, né, para possibilitar que, de repente, esteja aqui o partido reunido, tantas vozes aqui, o partido, né, inclusive se renovando, dá uma alegria tão grande ver o quanto está crescendo no nosso partido, a presença das mais diversas identidades, né, o número de mulheres crescendo, querendo ser candidata, negros e negras, LGBTs, pessoas com deficiência, né? Então, é muito importante, de repente, a gente presenciar isso, todas essas identidades unidas, né? E pelo quanto ela fortalece, ela reencanta, ela renova exatamente o nosso partido. E a conferência, naturalmente, é muito estratégica, porque a agenda de 2024 não é uma agenda qualquer. Afinal de contas, né, escolha diz respeito aos legislativos municipais pelo país afora e às prefeituras pelo país afora. É um momento, portanto, de disputa política, de disputa programática, porque, queiramos ou não, as eleições agora de 2024, as eleições municipais, é a antessala, inclusive, para 2026. Exato, com certeza, é muito importante, muito estratégico, né, esse posicionamento nos municípios. Governador, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua mesa aqui, que vai acontecer daqui a pouquinho. A gente está aqui conversando antes da sua participação na conferência, mas adianta para a gente os assuntos e como eles também podem contribuir com as candidaturas nos municípios. Pois é, alegria, né, vou compor a mesa com os meus colegas governadores do Nordeste, né, o Rafael do Piauí, o Jerônimo da Bahia, né, e o Elmano lá do Ceará. É uma mesa que, de repente, é a gente trazendo o calor, né, o acolhimento, a energia e o vermelho do Nordeste. E eu vou falar um pouco, Amanda, da minha trajetória, né? Minha trajetória, eu, assim como o presidente Lula, sou uma migrante, venho de uma família de origem muito humilde, saí da Paraíba, vim para o Rio Grande do Norte, que me acolheu, né? Portanto, professora, origem no movimento sindical também. Ao longo dessa trajetória, deputada estadual 2 vezes, deputada federal 3 vezes,
inclusive 2 vezes a mais votada no Rio Grande do Norte, senadora, 2018 eleita governadora e agora, em 2022, reeleita governadora, né? Mas também vou falar que a minha trajetória não foi só de vitórias, viu, Amanda? Eu também tive derrotas ao longo desse percurso, né? No caso, para a Prefeitura de Natal. Mas mesmo as derrotas que tivemos naquele momento, elas foram derrotas do ponto de vista eleitoral, mas não do ponto de vista político. Porque a gente estava fazendo debate com a sociedade. Mas o fato concreto é que eu venho de uma geração, dentro do PT, que eu costumo dizer que eu sei aquela história da música, a dor e a delícia de ser o que é. Porque eu venho de uma geração que fui candidata a primeira vez, numa campanha com muitas dificuldades, mas muitas mesmo. Eu lembro que a minha primeira campanha para deputado estadual, eu fui para contribuir com o partido, para poder a gente ter mais candidaturas, formar o coeficiente, etc. e tal. E foi uma campanha tão difícil, né? Porque eu não tinha condição nenhuma, o PT naquela época também não. Eu lembro que durante toda a campanha eu só consegui fazer um panfleto. E aquele panfleto que eu fiz era uma carta eu me apresentando, né, enquanto professora. Eu lembro que, uma vez por outra, né, tinha aquela pessoa que pegava aquela cartinha e jogava no chão. E era tão pouca a quantidade de cartinhas que eu tinha, que quando a pessoa se afastava, eu me abaixava e pegava a cartinha de volta para apresentar. Bom, evidentemente que me elegi deputada, depois disputei várias outras eleições, já numa condição mais diferente, né? Detentora de um mandato popular, etc. e tal. Claro que durante esse período nós enfrentamos muita dificuldade, porque não tinha o chamado financiamento público de campanha, né? Isso foi algo que trouxe, né, muitas dificuldades, evidentemente. Mas vou falar, sabe, Amanda, do quanto é possível, sim, a gente vencer, né? Porque o Rio Grande do Norte foi um dos poucos estados, aliás, foi o último estado do Brasil, do Nordeste, a fazer aquela travessia, saindo de governos de perfil tradicional oligárquico para governos de perfil à esquerda progressista. Foi o último. Isso só aconteceu em 2018, quando eu me elejo governadora. Eu sou a primeira governadora do estado do Rio Grande do Norte que venho, está entendendo, de um perfil, uma origem social diferente. Porque até então essa trajetória política no Rio Grande do Norte, ou seja, os governos sempre foram ocupados por aqueles sobrenomes tradicionais, oriundos das famílias oligárquicas, etc. E eu quebro esse paradigma, que na verdade também já era uma construção, porque eu também fui a primeira deputada federal eleita pelo povo do Rio Grande do Norte a quebrar esse ciclo também, que tem um perfil, uma origem social diferente, também enquanto senadora. E evidentemente que isso tem tudo a ver com o PT. Somente um partido como o Partido dos Trabalhadores, com seu perfil, né, com a sua história, poderia me acolher, né? O PT me deu cidadania política. Ele me deu cidadania política. O PT foi uma escola para mim, do ponto de vista de formar, tá entendendo? De contribuir para formar minha consciência de classe, minha consciência, tá entendendo? De entender que a política, né, não é para me servir, mas a política é para servir a coletividade. E essa cidadania política que o PT me deu, né, ela é tão bonita, ela é tão bela, porque ela me permitiu, ao longo de toda essa trajetória, seja no parlamento, seja hoje no executivo, poder trabalhar em prol, tá entendendo, da cidadania e da dignidade do povo do Rio Grande do Norte.
Só essa trajetória aí que vai ser compartilhada com os pré-candidatos e as pré-candidatas. Para finalizar, governadora, qual a expectativa da gente aumentar, né, as cadeiras de vereadores e vereadoras e também as prefeituras no Rio Grande do Norte no ano que vem? Expectativa positiva, Amanda, porque acho que o partido está tomado da consciência que nós temos agora mais do que nunca de fortalecer o partido, né, para a gente assegurar as condições de consolidação do processo de reconstrução do país sob a liderança do presidente Lula. É preciso a gente não perder de vista que conseguimos derrotar o bolsonarismo e, com isso, né, livrar o Brasil das garras do fascismo, do autoritarismo, desse ciclo muito perigoso que estava em curso, mas a gente não derrotou o bolsonarismo. Felizmente está aí essa disputa no campo da sociedade e daí acho que o partido está muito tomado, né, desse entendimento. E evidentemente que nós temos que ter clareza que é necessário sim a presença do PT nos parlamentos, é necessário sim a presença do PT nos executivos municipais, né? E agora, com a volta do Lula, isso nos dá uma condição muito mais motivadora, porque o prefeito e a prefeita que vai se eleger agora em 2024 sabe que vai ter uma conjuntura nacional, que tem um governo, né, que tem compromisso com o Brasil, portanto, é um governo parceiro, é um governo exatamente aliado, é um governo que está reconstruindo exatamente o nosso Brasil. Eu estou animada a começar pela disputa mais emblemática, que é Natal, a capital. Obrigada, governadora. Parabéns pelo trabalho, pela atuação no partido no Rio Grande do Norte e vamos com tudo para o ano que vem. Vamos que vamos, sigamos. Obrigada.